tópico, vamos entender uma grandeza equivalente à grandeza força, só que agora aplicada à rotação dos corpos rígidos, né? Então, veja, a força é uma grandeza importantíssima, né? Geradora de aceleração, de velocidade, quando a gente está falando de movimento translacional. Mas quando o movimento é de rotação, a grandeza importante, fundamental, geradora de outras grandezas, é o torque, né? O torque é essa grandeza que é equivalente à força, só que aplicada à rotação dos corpos rígidos. Nós vimos que quando um corpo rígido rotaciona, isso pode produzir um movimento em uma direção perpendicular a esse plano de rotação. E isso está associado ao momento angular, né? Ao momento angular. E o torque, a gente vai ver que o torque ele depende desse movimento, ele produz esse movimento angular, na verdade, né? O torque é o produtor desse movimento angular. Assim como a força no movimento translacional, ela é a produtora do momento linear, o torque é a produtora do momento angular, certo? E as duas informações, né? As duas grandezas físicas associadas ao torque são posição, né, de aplicação da força, e a força. Essas são as duas grandezas associadas ao torque. E naturalmente elas podem estar a um ângulo, né, elas estão a um determinado ângulo uma em relação à outra. E assim como na ideia de momento angular, o torque, né, ele aparece numa direção perpendicular. A gente vai representar o torque aqui, ó, por uma letra grega chamada tau, né, o tau. Vamos representar o torque dessa maneira, e ele aparece numa direção perpendicular. Veja, o movimento o giro sempre de R para F produz um torque numa direção perpendicular, que pode ser positivo ou negativo, dependendo se o R está aqui ou aqui, né? Se o R estiver aqui e a força aqui, né? Então, se a gente girar do R para a força dessa maneira, sentido horário agora, veja bem que o torque vai ser negativo. Então, isso também sugere um produto vetorial, né? Assim como foi tratado no momento angular. Veja, então o torque ele tem uma direção aí, uma direção perpendicular em relação a tanto a R quanto a F, né? Tanto a R quanto a F. Bom, mas para chegar no resultado do produto vetorial entre essas duas grandezas, o torque como produto vetorial entre essas duas grandezas, nós vamos partir da definição de momento angular, né? Veja bem, que o momento angular foi definido como o produto vetorial entre a posição e o momento linear. E veja, quando que aparece o torque? Quando o momento angular for uma função do tempo. Olha que interessante. Se o momento angular for uma função do tempo, o torque aparece, né? O torque ele existe, né? Se o momento angular for constante ou for zero, não existe torque no sistema. Então veja bem, isso sugere que a definição de torque ela é a derivada do momento angular em relação ao tempo. Então, se derivarmos o momento angular em relação ao tempo, veja bem, se o momento angular depender do tempo, essa derivada é diferente de zero. E aí o torque aparece. Se o momento angular for uma constante, né, que indica a conservação do momento angular, né, ou se ela for zero, veja, o torque é zero, né? O torque é zero. Então, olha que interessante. Então, vamos calcular essa derivada, né? Veja, a definição de momento angular é a posição vezes o momento linear, produto vetorial, né? Veja, esse produto vetorial ele vai ser calculado assim, ó, a regra da cadeia, né? A derivada do primeiro, da posição em relação ao tempo, produto vetorial com o segundo, mais a derivada
o primeiro, né? Produto vetorial com a derivada do segundo. Veja bem, com a derivada do segundo. Agora, vamos observar esse termo aqui, ó. Veja que esse termo aqui é a velocidade, né? Isso aqui é a velocidade. E o momento linear é a massa vezes a velocidade. Então, na prática, né, veja bem, nós estamos pegando a velocidade e multiplicando vetorialmente. Veja, como a massa é constante, eu posso colocá-la aqui fora. Nós estamos fazendo um produto vetorial da velocidade por ela mesma. E nós vimos que num produto vetorial, quando os versores são iguais, o resultado dá zero. Então esse resultado aqui é zero, que sugere que esse daqui também seja zero, né? Então qual é o termo que sobrevive aí? O termo que sobrevive é esse aqui, não? Então torque é o produto vetorial entre a posição e a derivada do momento linear em relação ao tempo. Bom, mas a derivada do momento linear em relação ao tempo foi definida como força, né? O que é força? É a derivada do momento em relação ao tempo, né? Então, veja bem, com isso a gente conclui que o torque ele é o produto vetorial entre a posição e a força, né? Entre a posição e a força. Então, produto vetorial entre a posição e a força vai gerar aí uma grandeza física chamada de torque. Que tem dimensão, ó. Qual a dimensão do torque? O torque tem dimensão de, veja bem, de posição vezes força. E no sistema internacional, veja bem, é comprimento, metro vezes Newton. Né? Comprimento vezes força, metro vezes Newton. No sistema centímetro, grama, segundo, centímetro vezes Dina. Ao contrário, né? Newton vezes metro, enfim. Veja que é a mesma dimensão do trabalho. Mas são grandezas diferentes, porque o trabalho representa energia, né? Representa energia e é uma grandeza escalar, porque é o resultado de um produto escalar. O torque não. O torque é uma grandeza vetorial, ela é resultado, né? Ela promove o movimento de um corpo rígido, né? Um sistema que está girando. Né? Então são duas grandezas diferentes, mas elas têm a mesma dimensão. Né? Isso pode acontecer muito em física, em várias situações. Às vezes a dimensão é a mesma, mas as grandezas são diferentes, né? São diferentes. Isso é importante destacar. Bem, veja, as regras para o cálculo né, essa expressão matemática do torque são as mesmas. Né? Se a gente supor que o sistema de coordenadas é um sistema cartesiano, né? Supor aqui um sistema de coordenadas cartesianos. E aí a gente pode escrever o R, né, a posição, como as componentes do sistema cartesiano, né? E a força como as componentes do sistema cartesiano também, os componentes da força no sistema cartesiano, né? Veja bem, utilizando essas informações a gente pode usar, tanto faz o cálculo, né, como é que é a definição aqui de módulo, né? Qual é o módulo do torque? O módulo do torque, né? O módulo do torque vai ser o módulo do vetor posição vezes o módulo do vetor força vezes o seno do ângulo entre esses vetores. Né? E a direção e sentido? Direção e sentido vai ser determinado pelo produto vetorial entre os versores, o versor associado à posição com o versor associado à força, né? Que no sistema de coordenadas cartesiano são esses versores aqui, né? E aí o procedimento é o mesmo em relação ao momento angular, né? Você pode determinar o módulo, depois utilizar a regra da mão direita para determinar a direção e sentido, ou pode usar o dispositivo, né,
o dispositivo que é o cálculo do determinante, só que agora entre a força, né? Entre a posição e a força. Veja, a mesma ideia. Na primeira linha a gente coloca os versores do sistema de coordenadas escolhidos. Na segunda linha, as componentes do primeiro vetor. E na terceira linha, as componentes do segundo vetor, né? Que nesse caso é a força, não é mais o momento, é a força, né? E aí resolve aqui pelo método de Cramer e você tem o resultado do torque, que é o resultado completo em módulo, direção e sentido, né? Então veja, no tópico de hoje descobrimos que o torque é uma grandeza importante associada ao giro, né? Ao movimento de um corpo rígido, né? E isso pode promover um movimento, né? Pode promover um movimento na direção perpendicular ao plano de rotação, certo? E o torque está associado a essas duas grandezas, posição e força, e a gente descobriu a partir dessa definição aqui, né? Dessa definição, que é a definição da derivada, né? Quer dizer, o torque ele é definido como a derivada do momento angular em relação ao tempo. Se o momento angular for dependente do tempo, a gente tem torque, né? Se ele não for dependente do tempo, a gente não tem torque. Então veja bem, a partir do desenvolvimento dessa derivada, a gente descobriu que o torque ele é o produto vetorial entre a posição e a força, né? E a força. Ele tem dimensão de comprimento por vezes força, no sistema internacional, por exemplo, metro vezes newton. E os métodos para determinar o seu módulo de direção e sentido, né? Ou o método de calcular o módulo, depois usar a regra da mão direita para descobrir a direção e sentido, ou utilizar esse dispositivo que é o determinante dessa matriz 3x3, onde na primeira linha a gente coloca os versores do sistema de coordenadas escolhido, na segunda linha as componentes do primeiro vetor, lembrando que essas componentes podem ser positivas ou negativas, tem que incluir essa informação aqui, e na terceira linha as componentes do vetor força, ok? Então esse é o torque, que é uma grandeza importantíssima, né? Como eu já disse no começo, o torque ele está para o momento angular, assim como a força está para o momento linear. Só que força associada ao momento linear para movimentos de translação, né? São importantíssimos. E torque para momento angular para movimentos de rotação. Ok? Então, até a próxima!